Olá, então vamos agora fazer a correção do bloco de física que vocês fizeram na segunda-feira. Esse bloco a gente fez sobre os conteúdos de movimento circular uniforme e terceira lei de Newton. Então vamos lá, questão número 1 diz o seguinte: após estudar a terceira lei de Newton, um estudante conclui que um cavalo, ao tentar puxar uma carroça, não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e vice-versa. A respeito dessa observação, podemos dizer que o estudante está errado, pois as forças aplicadas são de mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes. Sendo assim, não haverá equilíbrio e a carroça irá se movimentar. Bom, essa questão ela é correta porque o menino fala assim, ele não pode ser do lugar porque tem ação e reação, né? Só que aí no final ele diz o seguinte: o estudante, a observação do estudante está errada, né? Porque o que acontece é que você tem uma ação e uma reação, porém, essa ação parte de um corpo que vai atuar em outro, e a reação parte de outro corpo que vai atuar no outro corpo, então são corpos diferentes, né? As forças não estão atuando em um corpo só, por isso não vai entrar em equilíbrio, tá certo? Então, a opção correta, né? Verdadeira. Número 2. Sobre um corpo de massa 20 kg, atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos. Então, elas estão assim, ó. Eu tenho um corpo aqui, tem uma força puxando para cá e outra para cá, né? São sentidos opostos. A aceleração corresponde a 60 N e 20 newtons. A aceleração em que esse objeto movimenta-se é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nós queremos confirmar se essa aceleração é realmente de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, veja bem, aqui eu coloquei que a força 1 vale 60 newtons e a força 2 menos 20 newtons. Por que eu coloquei menos? Porque elas são contrárias. Se elas são contrárias, lembra, ó, sentidos contrários eu vou subtrair, mesmo sentido eu somo, né? Então, eu vou subtrair essa daqui, ó. A fórmula, né, segundo a segunda lei de Newton, é força igual a massa vezes aceleração. Então, são duas forças, 60 menos 20, que são contrárias, é igual a massa 20 vezes a aceleração. E 60 menos 20 dá 40. Isolando lá, nós vamos ter 40 dividido por 20, que dá 2 metros por segundo ao quadrado, confirmando que essa alternativa, que essa questão é verdadeira, ok? Terceira questão. De acordo com a terceira lei de Newton, não seria possível utilizar uma aeronave dotada de hélices no espaço, porque no espaço não existe ar para ser empurrado pela hélice. Logo, a aeronave não pode ser impulsionada para frente, uma vez que, segundo a referida lei, a hélice empurra o ar e, consequentemente, a aeronave é empurrada para frente. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar aqui num helicóptero, que tem hélice, né? Você tem a hélice maior, que fica em cima, e tem a hélice menor, que fica na cauda, né? O que o helicóptero ele consegue levantar voo, ir para frente, para trás, para a direita, para a esquerda? Porque essas hélices, quando elas se movimentam, o que elas fazem? Elas deslocam o ar, elas empurram o ar. A terceira lei de Newton fala o seguinte: se você imprime uma força em um corpo, esse corpo vai te devolver essa força. Então, quando a hélice empurra o ar, está exercendo uma força no ar, né? E o ar, óbvio, é matéria, ele vai o quê? Devolver essa força com a mesma intensidade, tá? Então, se eu pego esse helicóptero e levo para o espaço, no espaço, a gente diz que não tem matéria, que não tem ar, mas não é bem assim. Tem, mas a quantidade é muito pequena, tão pequena que ela acaba sendo desprezível. Então, por isso que a gente diz que não tem ar. Então, se não tem ar, veja bem, força, né, a definição de força é a interação entre corpos. Então, se não tem dois corpos, não tem força. A hélice, por mais que ela tente girar, ela não vai empurrar nada, ela não vai exercer a força sobre nada, né? Por quê? Porque é tão pequena a quantidade de matéria que é desprezível. Então, por isso que a gente diz que não tem. Aí você pode pensar assim, ué, professora, então como é que uma aeronave funciona no espaço? Aí o processo é diferente.
a interação dessa força, né, desse par ação-reação, ela é interna, ela não é externa como a da hélice. A hélice é a força externa. Agora, as aeronaves, os foguetes, eles têm um compartimento onde ocorre a combustão. E nessa combustão, quando ocorre a explosão, a força exercida é exercida sobre as paredes desse compartimento. E é matéria, então a parede vai devolver essa força, né? Vai ter uma força contrária. E isso provoca o deslocamento, tá certo? Então, a diferença entre o helicóptero e uma aeronave, né, um foguete, é exatamente porque a ação da força no helicóptero é externa, é com o meio externo. E a força, né, de uma espaçonave é interna, é dentro de um compartimento, tá certo? Então, voltando à questão, essa é verdadeira. Questão número 4. A força de ação e reação é responsável por fazer com que o corpo acelere em situações práticas, como na propulsão de foguetes. Que a gente falou, né? Ocorre a combustão dentro de um compartimento, ele exerce uma força sobre as paredes desse compartimento e as paredes também vão exercer uma força interna lá e vai fazer com que o foguete consiga, né, se locomover. Tem uma corrida de atletismo, etc. Então, quando falamos a uma ação corresponde a reação de mesmo módulo à ação, porém de sentido contrário. Estamos falando da segunda lei de Newton. Não, a segunda lei de Newton, ela diz que quando um corpo recebe a ação de uma força, esse corpo vai adquirir uma aceleração, tanto para aumentar a velocidade quanto para diminuir, tá? De onde a gente tira a forma F igual a M vezes A. A terceira lei é que diz que para uma ação corresponde a uma reação de mesmo módulo, porém de sentido contrário. Então essa é falsa, né? Essa afirmação aí, ela se refere à terceira lei. Vamos então para a questão número 5. A número 5, a gente tem um esqueminha onde o bloco A tem massa 80 kg e o bloco B 20 kg. São ainda desprezíveis os atritos e as inércias entre o fio e a polia, que é para a gente considerar a aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele está dizendo o seguinte, que aqui, ó, nessa superfície não tem atrito, ela é perfeitamente lisa. Se eu ficar em pé aqui, eu vou cair. Por quê? Porque não tem atrito nenhum para me segurar, tá certo? E por que isso é importante? Porque se tivesse atrito aqui, eu teria uma força contrária ao movimento, tá bom? E aqui o fio, ele também desliza facilmente nessa polia. Não existe um atrito entre elas, senão também eu teria força contrária. E aí ele diz, sobre a aceleração do bloco B, pode-se afirmar que ela será de 2 metros por segundo ao quadrado para baixo. Bom, então vamos analisar se vai ser para baixo. Se eu cortar esse fio aqui, esse bloco desce. Ele desce por quê? Porque tem peso, né? Tem força-peso. Então, nós temos aqui um peso, né, no sentido aqui para baixo. E esse corpo aqui, como isso aqui é perfeitamente liso, então ele tem facilidade para vir para cá, se esse corpo B está descendo. Ele não vai para a esquerda, por quê? Porque eu não tenho nenhuma força aqui, ó, atuando, puxando esse bloco A. Então, a tendência desse corpo, como isso aqui é uma rodana, a tendência dele é vir para a direita, por quê? Porque o B vai descer. A gente já sabe que o bloco B vai se deslocar para baixo. Beleza. Então, vamos ver agora se a aceleração dele vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, analisando as forças aqui, ó, aqui eu tenho um fio ligado a um bloco, então eu tenho tração. E como não tem superfície nenhuma, esse bloco tem peso. Então, vai ser peso menos tração, igual a massa de B vezes A. Para o bloco A, a gente tem peso normal, mas peso normal aqui vai dar zero, né? Tem sentidos contrários, então eu não vou usar. Vai dar zero, não me interessa. E eu tenho aqui um fio ligado a esse corpo, então eu tenho tração. Então, para o corpo A, eu tenho apenas a força tração. E tração é massa vezes aceleração.
Repara que eu coloquei aqui massa de A, por quê? Porque o bloco A só tem tração. E aqui coloquei MB, massa de B, por quê? Porque o B tem peso e tem tração. Somando essas duas formas, eu vou cortar essa tração com essa tração, porque uma positiva e outra negativa e tem a mesma intensidade, então vai ficar peso de B, que é igual a massa de A, mais massa de B vezes A. Eu não tenho peso de B, mas eu sei que peso é massa vezes gravidade. Lembra disso? Segundo a lei de Newton, peso é igual a massa vezes gravidade. Então, o bloco B tem 20 e a gravidade é 10, então vai ser 20 vezes 10, que vai dar 200. Tá? Fiz direto aqui, ó. Então, peso é massa vezes gravidade. Então, vai ser 20 vezes 10, que dá 200. A massa de A é 80, a massa de B é 20, igual a aceleração. Então, vai ficar 200, que é igual a 100A. Isolando A, a gente vai ter 200 dividido por 100, que dá 2 metros por segundo ao quadrado, para baixo. Então, essa é verdadeira. Questão número 6. Um praticante de tiro, ao efetuar um disparo com um rifle, sofre uma força de recuo da arma, quer dizer, a arma volta, né, sobre seu ombro menor, vou tirar aqui para eu ler direitinho, menor que a força que impulsiona o projétil. Essa afirmação é incorreta, uma vez que a terceira lei de Newton afirma que a toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Então, o que acontece? Normalmente eu vou apoiar, quem pratica tiro, né? Eu vou apoiar a arma aqui, quando é uma arma longa, né? No caso de rifle, espingarda, essas coisas. Então, eu apoio aqui no ombro. Quando eu aciono, né? Aperto o gatilho, o que acontece? A arma faz isso daqui, ela dá um recuo, né? Porque a força imprimida sobre o projétil imprime sobre essa arma. Então, por isso que ela dá esse recuo, né? Ela te joga para trás, tá bom? Só que a terceira lei de Newton, ela diz que ação e reação têm mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. E então, sim, essa afirmação aqui é incorreta, ou seja, a questão 6 é verdadeira. Certinho? Questão número 7. O movimento circular uniforme consiste em um tipo de trajetória circular em que o módulo da velocidade é constante, o movimento uniforme, a velocidade não muda, tá? Ela é constante, né? Variando apenas a direção e o sentido do vetor velocidade, uma vez que o somatório das forças no corpo é não nulo apenas na componente normal. Podemos aproximar o movimento da Lua como um movimento circular uniforme, por exemplo. Então, olha só, o que acontece? Quando você tem um círculo aqui, ó, né? Cada pontinho desse movimento circular, você vai ter a velocidade com o mesmo módulo, né? Ou seja, ela não vai mudar, vai ser o mesmo valor, só que o sentido dela vai mudando, porque olha só, se eu estou com um objeto que ele está aqui, a velocidade está para cima. Quando ele vira, ela fica inclinada. Quando está aqui em cima, ela vai ficar para a esquerda. Ó, vai ficando para baixo. Então, a velocidade, o sentido dela vai mudando. Ela vai permanecer com o mesmo valor, mas o sentido dela, né, e a direção vai variar de acordo com que ela vai se deslocando, tá certo? Então, essa opção, ela é verdadeira. E a Lua é, sim, um exemplo, né, de movimento circular uniforme, porque nós temos o mesmo período, né, de translação, certo? Então, é um movimento circular, é um exemplo de movimento circular uniforme. Questão número 8. Um corpo de massa 4 kg está sendo levantado por meio de um fio. Opa, tem fio, então tem tração. Que suporta a tração máxima de 50 newtons. Então tá aqui, ó, tração 50 newtons e o corpo tem 4 kg. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a maior aceleração vertical, porque o movimento vai ser assim, né? Está falando, né? Está sendo levantado. É possível imprimir ao corpo puxando por esse fio de 2 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Se eu tenho o fio puxando esse corpo, eu vou ter aqui o peso,
correto? Porque se eu solto esse fio, esse corpo vai cair, então eu tenho peso. Então vai ser tração menos peso. Professor, não pode ser piso menos tração, porque ele falou que ele está levantando. E o peso é sempre para baixo. Então é tração menos peso, que é igual a massa vezes a aceleração. O peso, a gente já sabe que eu vou calcular aqui, ó, massa vezes gravidade, a massa é 4, a gravidade 10, então vai dar 40 newtons. Então vai ficar tração, que é 50, que o exercício já me deu, 40, que é o valor do peso que a gente calculou, que é igual a massa, que vale 4 vezes a aceleração. Então aqui 50 menos 40 dá 10, isolando o A, vai ficar 10 dividido por 4, que dá 2,5 metros por segundo ao quadrado, e o exercício falou que é 2, então essa é falsa, ok? Muito bem. Pessoal, não se esqueça de copiar essa correção, tá? Com todas essas explicações que a gente tem aqui em vermelho, tá bom? Número 9. O princípio de ação e reação explica o fato de que algumas pessoas conseguem tirar a toalha de uma mesa puxando-a rapidamente, de modo que os objetos que estavam sobre a toalha permaneçam em seus lugares sobre a mesa. Gente, isso não é verdade, porque a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação, diz que para toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Quando eu puxo a toalha de uma mesa que tem um monte de copo, de coisas lá em cima, o que acontece? Esses objetos que estão sobre a toalha, sobre esse forro, eles vão permanecer por conta da primeira lei de Newton, que é a inércia, que diz que o corpo tende a permanecer no estado de repouso ou movimento. Então, a tendência do corpo é continuar. Então, se eu puxo rápido, o que vai acontecer? Eles não vão sair ali do lugar. Por isso que, quando eu puxo, a tendência, puxo a toalha, né? A tendência dos corpos que estão, puxo rapidamente, tá? Se eu puxar devagarzinho, ele vai acompanhar. Mas se eu puxo rapidamente, a tendência dos corpos que estão, dos objetos que estão sobre a toalha é continuar no mesmo lugar, tá certo? Então, essa é falsa. Bom, vamos então para a questão 10. Um objeto de forma circular gira com frequência de 1.200 RPM, ou seja, rotações por minuto. Então, né, ele gira aqui, ó, em 1 minuto dá 1.200 voltas, tá certo? Diante desse dado, podemos afirmar que a frequência, quantidade de voltas, e o período serão, respectivamente, 1.200 Hz e 0,5 segundos. Veja bem, nós temos duas unidades de medida para a frequência. Pode ser o RPM ou pode ser o Hertz, que a gente chama também de RPS. Ou seja, o número de voltas está relacionado, quando eu falo em Hertz, ele está relacionado com o tempo em segundos, tá bom? Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que descobrir essa frequência em segundo, tá? Então, veja bem, ele falou que é 1.200 voltas por minuto. 1 minuto tem 60 segundos. Então, o que eu vou fazer? A frequência é o número de voltas, no caso de 1 minuto, vai ser 60 segundos, né? Já que eu quero saber em hertz. Então, eu tenho 1.200 voltas em 1 minuto, que corresponde a 60 segundos. Então, 1.200 dividido por 60 dá 20 hertz. A gente já sabe que essa é falsa, né? Vamos calcular, então, os segundos, ou seja, o período, né, que é o tempo. Período, a fórmula do período é 1 sobre a frequência, 1 sobre f. Então, vai ficar 1 sobre 20, que é a frequência, né? Eu tenho, para cada segundo, ele dá 20 voltas, tá? Então, 1 sobre 20, 0,05 segundos. Então, essa questão é falsa, certinho? Então, só para recordar, a frequência é 1 sobre período, né? 1 sobre t. Nesse caso aqui, como a gente quer saber quanto em segundos, né? Quantas voltas dá em cada segundo, por isso que a gente dividiu 1.200 por 60, tá bom? Porque a gente já tinha um valor ali de 1.200 por minuto, tá? Questão número 11. Uma roda gasta 10 segundos, então meu período, né? Para dar 20 voltas.
20 voltas em 10 segundos. Voltas completas. Então, podemos afirmar que a frequência e o período desse movimento circular uniforme são, respectivamente, 2 Hz e 0,5 segundos. Então, veja bem, eu sei que são 20 voltas em 10 segundos, mas em cada segundo, quantas voltas são? Então, é o número de voltas pelo tempo que ele dá. 20 dividido por 10 vai dar 2 Hz. Então, em 1 segundo, ela dá 2 voltas. Ela gasta 1 segundo para dar 2 voltas. Ok? Até agora tudo bem, tá certo. Agora a gente quer saber quanto tempo que ele gasta para cada volta. Ou seja, o tempo gasto em cada vez que ela dá uma volta. Em 1 segundo, eu dou 2 voltas. Agora eu quero saber quanto tempo que eu gasto para uma volta. Então, o período é igual a 1 sobre frequência. 1 sobre a frequência que a gente descobriu para cada minuto é 2. Para cada segundo é 2. Então, 1 sobre 2 vai dar 0,5 segundos. O que prova que essa questão é verdadeira. Questão número 12. 2 blocos A e B, de massas 10 kg e 20 kg, respectivamente, unidos por um fio de massa desprezível, estão em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Então é importante saber que é sem atrito, porque eu não vou ter que trabalhar com essa força de atrito. Uma força também horizontal de intensidade F 60 N é aplicada no bloco B. Então aqui a gente tem uma força, aqui eu tenho tração, aqui e aqui a gente vai ter peso normal, mas peso normal para a gente não serve porque vai dar zero, uma positivo até negativo, então vai zerar, né? O módulo de força de tração no fio que une os dois blocos em newton vale 20 newtons. Então a gente quer saber se a tração desse fio aqui é 20 newtons. Então a primeira coisa que a gente fazer é montar a fórmula. Para o bloco B a gente tem essa força e tem tração. Eu não vou colocar peso normal porque vai dar zero. Como o deslocamento é para lá, como é que eu sei que a força está para lá? Tá? Não tem como ela vir para cá, porque não tem outra força aqui no A. Bom? Então, como eu tenho aqui força e tração em B, então vai ficar força maior que a força, menos força menor que a tração. Então, força menos tração é igual a massa, no caso de B, vezes a aceleração. No bloco A, a gente tem somente a tração, porque peso normal vai dar zero também. Nesse caso, não vai interferir no movimento para a direita. Nós temos apenas tração. Então, vai ficar tração, que é igual a massa de A, vezes a aceleração. Juntando essas duas fórmulas aqui, ó, quando eu somo, essa tração é negativa, essa é positiva, então vai dar zero. Então, vai sobrar só força, que é igual a massa de A, mais a massa de B, vezes a aceleração. A força, o exercício me falou que é 60 newtons. A massa de A é 10 e a massa de B é 20, vezes a aceleração. Então, vai dar aqui 60, que é igual a 30A. Isolando A, eu vou ter 60 dividido por 30, que dá 2 metros por segundo ao quadrado. Por que eu calculei a aceleração? Porque eu preciso dela para achar a tração, que é o que o exercício me pediu. Então, eu posso pegar tanto essa fórmula quanto essa daqui. Como essa daqui é só multiplicar, eu vou pegar ela. Então, tração é igual a massa de A, que vale 10, vezes a aceleração, que é 2. Então, a tração vai ser 10 vezes 2, 20 newtons. E é o que ele falou, então essa é verdadeira. Professor, se eu pegar essa daqui, é a mesma coisa, tá? Aqui vai ser 60, aqui é 20, 20 vezes 2, 40. Então, 60 menos 40 vai dar 20, né? Vai dar o mesmo resultado, tá? Qualquer uma das duas formas que você pegar. Vamos agora para a 13ª e última, né? A força é resultado de interação entre corpos, ou seja, um corpo produz a força e o outro corpo a recebe. Há outros tipos de forças que podem atuar em um corpo. A gente tem a força-peso, que é a força de atração gravitacional, ela é sempre para baixo. A normal, que ocorre sempre que o corpo está sobre uma superfície. E tração, que ocorre sempre que o corpo está ligado a um fio. É isso mesmo, né? Essa é verdadeira. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham tido aí em qualquer uma das questões, entre em contato que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Até a próxima aula. Espero que vocês tenham se saído bem.